E vamos falar agora de uma nota que um colega nosso aqui de bancada escreveu no seu blog. Foi o Tupã. E olha só o que ele escreveu, gente. Ele escreveu dessa forma, tá? Abre aspas. Silvio Barros II é o cavalo paraguaio da eleição de Maringá. Fecha aspas. E aí ele escreve o seguinte: o irmão do deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas, parece não estar articulando para ser candidato na eleição majoritária de 6 de outubro de 2024. Uma consulta nas redes sociais mostra que o Silvio Barros não vem conversando com os vereadores, as lideranças políticas, para construir uma candidatura à prefeitura de Maringá. Nem mesmo, segundo o que escreveu aqui o Tupã, teria colocado o pé na Vila Operária, na Avenida Brasil, para mostrar a vontade de entrar na corrida eleitoral. Foi o que escreveu o colunista daqui dessa emissora. Alguns vereadores e potenciais concorrentes à Câmara Municipal de Maringá mostram, nesse momento, estarem encaminhados para outros candidatos, mesmo estando filiados ao próprio partido do Silvio Barros II, o Progressistas. Na Boca Maldita de Maringá, formadores de opiniões apontam que o Silvio Barros é um cavalo paraguaio aqui da eleição de 2024. Sai na frente, mas perde posições no decorrer da corrida, por ter passado os últimos anos, inclusive, distante da cidade de Canção. E aí o Tupã fecha a matéria que ele escreveu falando o seguinte: a ponto dos pitaqueiros de plantão falarem que o progressista deve fazer no máximo 2 cadeiras na Câmara de Vereadores de Maringá. Começo com o senhor, Luiz Neto. O senhor já olhou para mim aqui, acho que... Não olhei, não, estava pensando longe. Mas não vamos. sei, o senhor olhou para mim de uma forma diferente. Aí eu quero perguntar para o senhor se o senhor concorda com a opinião do Tupã, se o senhor concorda ou não concorda com ele. E o que o senhor acha? Porque é o seguinte, ele deu uma opinião bem pontual sobre um dos candidatos, né? É um dos fortes candidatos. Só que tem um detalhe, o Tupã não mora em Maringá. Será que ele conhece a realidade de Maringá para escrever o que ele escreveu? Senhor Zé, o senhor tá pretencioso, Não, colocando eu para fazer a primeira fala sobre esse assunto. Isso que é colega de bancada, mas o senhor tá muito pretencioso. O que eu tenho a dizer é o seguinte: Silvio Barros é um candidato importante na disputa. Nós temos 2 frentes com bastante força, 2 grupos políticos com bastante força, tanto o grupo do ex-prefeito Silvio Barros e o grupo do Escabora, que é o vice-prefeito do prefeito Ulisses Maia e, naturalmente, é o candidato à sucessão, né? O que podemos esperar? Podemos esperar uma campanha interessante. Dizer que o Silvio Barros é o cavalo paraguaio, não sei, não sabemos, está muito cedo para falar o resultado da eleição, quem vai ser o candidato forte, quem não vai ser forte, porque nós estamos ainda naquele período do diálogo, do namoro dos partidos, no diálogo com outros grupos. Ninguém ainda firmou a pré-candidatura, nem o próprio Silvio Barros. Para mim, ele é pré-candidato e vai ser candidato, na minha convicção. Ainda mais depois daquele vídeo que ele gravou dizendo, estão dizendo que eu não serei candidato. Então, significa o quê? Parece que tá com vontade de disputar a eleição. Agora, o fato a fazer qualquer afirmação, se vai ganhar ou se vai perder, é muito cedo. Nessa altura do campeonato, em 2016, o Ulisses Maia tinha 2% na pesquisa eleitoral. 2% na pesquisa eleitoral. E ganhou como prefeito de Maringá. Então, a nossa cidade ela tem um conceito um pouco diferente. Eleição para prefeito, eu acho que ela é um pouco justiceira, essa eleição. A população ela acompanha bastante, ela analisa, ela olha os pontos e às vezes o patinho feio da eleição vira prefeito na cidade. E eu vou dar um exemplo: Ulisses Maia, Zé Cláudio, né? Quem diria que o Zé Cláudio seria prefeito? Ricardo Barros. Então o senhor acha que tem um patinho feio que pode ser o prefeito de Maringá? Não sabemos. Tem vários patinhos. Não, tem vários, tem muito pato aí. E mas feio. Agora a questão é que é muito cedo para fazer qualquer afirmação. Vou dar um exemplo. O Ricardo Barros, eleição Ademar Schiavone e João Preis. E Ademar Schiavone e João Preis brigando ali, quem ganhou o Ricardo Barros. Ulisses Maia não era o favorito contra a máquina pública. Então tem muita coisa que pode acontecer. Agora, dizer que vai fazer poucos vereadores, aí a minha convicção é um pouquinho diferente. Tanto o grupo do prefeito Ulisses Maia, o PSD vai fazer bastante vereador, MDB vai fazer bastante vereador. Por quê? Por causa do voto de legenda. O PP também vai ter o voto de legenda daqueles que apoiam o candidato do PP. E uma grande estrutura também, né? Não, mas sempre, né? Mas eu vou dizer, tem partidos que eu acredito, na minha convicção, é que o deputado Ricardo Barros é o tesoureiro da Fundação Milton Campos, né? Que cuida do patrimônio do partido do Progressistas.
Mas o PSD, que é o partido do governador, que tem uma bancada gigantesca, que tem o Ulisses Maia, o MDB, são 2 partidos muito fortes. Então ali vai ter muita estrutura que eles vão usar provavelmente para os candidatos a prefeito. Eu sei que o Kim está aqui ansioso para falar, mas antes de você falar, Kim, eu quero passar a palavra para a doutora Monique para saber se ela concorda também com a opinião do seu colega e do outro colega, do Tupã, né, sobre essa notícia que ele publicou. Se não me engano, acho que ele falou, inclusive, sobre esse assunto hoje, na primeira edição do jornal aqui do RCC News. Concorda com o Tupã? Olha, eu acho meio pretensioso, né, chamar o Silvio Barros aí, que teve já 3 mandatos em Maringá de cavalo paraguaio nessa altura do campeonato. Acho que a família Barros, eles têm um eleitorado forte aqui em Maringá e a gente não sabe, né, se o Silvio vem como candidato. Eu acredito que ele será candidato aqui em Maringá, sim. Se ele vier, eu acho que ele vai disputar uma eleição de forma interessante. O Silvio é uma pessoa muito posicionada, ele muito bem articulado na forma que ele fala e na forma que ele se relaciona com as pessoas, e tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, acho meio pretensioso pelo histórico do Silvio, por tudo que ele já fez e o histórico de campanha que a gente conhece, né? E a trajetória política dele, falar que ele é um cavalo paraguaio. Ô Kim, bom, o Tupã citou aqui que o Silvio Barros não colocou o pé na Vila Operária, não foi na Brasil, mas a gente viu aí em algumas redes sociais que ele montou uma espécie, né, de estratégia para visitar alguns locais, falar com algumas pessoas e assim por diante, tá? Não sei se você também viu isso aí. E sobre a questão de fazer só 2 vereadores, será que só isso mesmo ou não? O Tupã está certo no posicionamento dele? Então, o Tupã, eu acho que ele escreveu parcialmente algo que eu me interesso muito, que é com relação, primeiro, respeitando a história política do Silvio Barros, isso é inegável. Agora, dizer publicamente e de forma direta para o cidadão maringaense que ele é pré-candidato, ele não deixou isso claro. No vídeo que o Luiz Neto, inclusive, falou aqui, nas entrelinhas. Assim, abertamente ele não falou que ele é pré-candidato. Inicialmente foi só um guia de uma missão que iria para os bairros e montar um plano de governo do partido. Ricardo Barros também reiterou isso. Aliás, ratificou isso. Então, tudo isso nesse cenário, eu acho assim, que se o Silvio Barros realmente quer, ele tem que deixar muito claro para a população. Eu acho que ele não está fazendo um favor para o Maringá se colocando. Ele tem que entender o seguinte, que ele é uma pessoa que tem histórico sim e tem tudo para mudar essa cidade como está, né? Então ele tem sim, não só como pessoa a motivação disso, mas tem um partido que pode ajudar ele muito bem nesse sentido. Então assim, para não ficar feio, e eu venho reiteradamente falando isso a todo momento, dizendo o seguinte, Silvio Barros, realmente, ninguém vai se colocar de joelho, implorando para que você venha como pré-candidato, candidato. Você tem que realmente se colocar na posição de, eu acho que eu tenho algo ainda a oferecer para Maringá. E se colocar na posição e dizer, se posicionar, que infelizmente é algo que está faltando hoje, principalmente para a liderança do PP. Mas será que isso não pode ser uma estratégia dele? Uma estratégia furada, assim, porque eu discordo também do discurso que ainda é cedo para discutir a eleição. Eu acho que cedo não é, porque até alguns meses atrás nós estávamos falando sobre eleições de 2026. Quem que futuramente pode substituir Bolsonaro, porque não sei o quê. Então, assim, não é. As coisas estão realmente apressadas. Mesmo que o tempo, né, não se compatibiliza com o discurso. Mas eu acho que as coisas precisam estar mais claras para a população. Vários patinhos feios nadando na lagoa? Sim. Mas nós sabemos os nomes que realmente a população já está começando a falar. E se fala também do Silvio Barros, só que ele tem que se posicionar. Está faltando isso. E sobre as cadeiras vereadores, eu acredito que no mínimo 4 do PP vão.